de um texto, de um texto que fala sobre o desejo do coração do crente em ser grato ao Senhor. É um texto que está em Isaías capítulo 12, do verso 1 ao verso 6. Eu o convido a abrir a palavra de Deus e nós vamos ouvir um pouquinho sobre essa gratidão no nosso coração. Isaías capítulo 12, versos de 1 a 6. E diz assim a palavra do Senhor: Orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor e invocai o seu nome. Tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Senhor Deus, muito obrigado por esse texto, pelo significado que ele tem para nós hoje. Quando podemos compreender o contexto em que ele foi escrito pelo profeta Isaías e a sua aplicação para nós nos dias de hoje. E dá-nos, ó Deus, esta alegria de reconhecer, ó Pai, a tua graça e a tua misericórdia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós falamos de gratidão, nós falamos de memória, nós falamos de lembranças daquilo que Deus fez por nós. É por isso que a palavra do Senhor sempre nos inspira e nos motiva a lembrarmos das obras de Deus na nossa vida. Quando nós não focamos este passado, esta atuação de Deus sobre nós, nós temos a tendência de esfriar um pouco o nosso coração com relação a Deus. Portanto, quando nós olhamos para o profeta Isaías, escrevendo sobre uma profecia que iria se cumprir, a gente percebe que o profeta ele possui essa preocupação em fazer com que o povo, diante de tantas benesses de Deus, tenha o coração grato. Sabe por quê? Porque um dos sentimentos mais pérfidos, terríveis, é a ingratidão. Quando nós somos ingratos, nós estamos demonstrando o que há de mais terrível, de pior em nós. Por isso precisamos desenvolver no nosso coração o desejo de sempre agradecer ao Senhor por isto. E quando Isaías escreve esse livro, nós vamos perceber que Isaías ele está sob a influência de um rei que se chama Acaz. Ora, o contexto político daquela época é bem conhecido. Israel, ou as 10 tribos do norte, haviam sucumbido, haviam sido destruídos por causa dos reis da Assíria. Ou seja, o Senhor Deus mandou profetas para avisar aquele povo que eles deveriam buscar a Deus. Eles não buscaram a Deus e o Senhor Deus então enviou aquele povo para destruir aquela terra. E nesse contexto nós vamos perceber que Acaz, que agora é rei de Judá, da parte sul, uma parte muito pequena, ele teme essa situação. E no seu coração ele diz: eu preciso estabelecer algum tipo de acordo com esses assírios. Eu preciso agir politicamente. Eu preciso ser alguém inteligente o bastante para estabelecer um contato com este povo e preservar o meu próprio povo. Então vejam que Acaz, rei de Judá, ele está agora preocupado em se aproximar dos assírios e através desta aproximação preservar o seu povo. E vejam que essa atitude como um estadista, ela é excelente. Porque é um rei que está preocupado com o seu povo. É um rei que está preocupado com a sua nação. Mas aí surge um problema. Porque quando Acaz ele se aproxima dos assírios, ele também começa agora a negociar a sua fé e a sua confiança no Senhor.
E nesse sentido, Acás move todo o povo a não mais confiar em Deus e confiar apenas nas artimanhas e nos projetos e nas articulações políticas. Eles dizem: Deus, Deus é soberano, mas nós precisamos dar uma ajudinha. Nós precisamos resolver essa questão. E o que é pior é que essa atitude faz com que o povo que começa a desconfiar de Deus, começam agora a entregar a sua vida para o pecado que era cometido por aquele povo. Porque os assírios diziam: bem, se vocês querem estar junto a nós, vocês precisam adorar o nosso Deus, vocês precisam cultuar como nós cultuamos, vocês precisam ver o mundo como nós vemos, vocês precisam andar como nós andamos. E o que o povo fez foi, numa tentativa desastrada, viver a lei do Senhor, através do culto, através de todas as manifestações públicas que eles tinham como culto ao Senhor, e ao mesmo tempo, eles tentavam servir aos deuses assírios. E eles obviamente incorreram naquele dilema, e aquele grande erro que Jesus nos alerta: ninguém pode servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao mundo. E isso está muito claro. E vejam que a atitude do povo, através do rei Acás, estava de alguma maneira embotando, do ponto de vista humano, o caminho que conduzia ao Messias. Infelizmente não temos tempo para isso, mas o capítulo 9, por exemplo, de 1 a 7, Isaías fala do Messias que seria enviado por Deus. E ele repete isso no capítulo 11, do verso 1 ao verso 10, falando de Jesus que viria como Messias, como enviado, como o Salvador. E aí nós vemos esse grande paradoxo, ou essa contradição, melhor dizendo. Por um lado, o profeta dizendo: confie no Senhor, Ele há de mandar o seu enviado, Ele há de mandar o seu filho, Ele há de nos salvar. E de outro, as pessoas seguindo ao rei diziam: nós cremos em Deus, nós cremos na profecia, mas nós precisamos também, de alguma maneira, estabelecer um acordo, estabelecer o flerte, estabelecer um namoro com o mundo, para preservarmos a nossa vida. Esse é o contexto de Isaías. Esse é o contexto que o profeta vive. E é por isso que quando nós olhamos para, a partir do capítulo 1, Isaías demonstra que aquele povo é um povo que está doente, é um povo que é uma ferida só. A imagem do profeta é que aquele povo poderia ser comparado a alguém que possui uma ferida aberta, putrefada, mal cheirosa, que ia do tampo da cabeça até os pés, onde não havia nenhum lugar sadio, nenhum lugar são. E por isso então, quando eles cultuavam ao Senhor, eles cultuavam apenas de boca para fora, e há uma expressão muito dura que Isaías fala: este povo se aproxima de mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E eles estão cantando, eles estão falando, eles estão cultuando mecanicamente, porque eles aprenderam a fazer isso desde criança. Desde criança eles estão acostumados ao culto, por isso eles sabem toda a coreografia do culto. Mas o coração deles está longe de mim. E é nesse sentido que Isaías então vai tratar aqui uma trajetória muito dura. Ele começa falando da infidelidade do povo a partir do capítulo 1. Depois o profeta fala da ira de Deus. Deus se ira com o povo. E o Senhor Deus então manda nações estrangeiras para assolar, chicotear, para humilhar aquela nação. E depois de um tempo, o Senhor Deus demonstra a sua misericórdia. Esse povo que foi para debaixo da ira de Deus, agora ele começa a experimentar, e é claro que o profeta está falando isso com relação ao seu futuro, eles iriam experimentar a misericórdia de Deus e a grande salvação. E quando o profeta ele fala da salvação, e o que é lindo é que essa salvação passa, e ele utiliza aqui dois momentos para falar de Cristo Jesus. Ele fala de Jesus o Senhor. Em dois momentos ele mostra o ministério de Cristo.
quando ele fala sobre essa salvação, ele diz: por isto nós devemos cantar ao Senhor, por isso nós devemos falar sobre Deus para todos os povos. Isso aqui é um cântico de alegria, é um cântico de regozijo, é o cântico de alguém que agora experimenta a graça e a misericórdia de Deus, muito a exemplo de Moisés, por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 15, do verso 1 ao 21, quando o povo sai do Egito, sai ileso, e Moisés então contempla o braço forte do Senhor, que retirou o povo do Egito, são e salvo, e ele então abre o seu coração, e ele começa a cantar ao Senhor. O que nós vemos aqui é uma repetição desta prática. O nosso Deus é o Salvador, Ele é aquele que merece toda a honra e toda a glória. E quando nós olhamos para o texto, para esse momento, para o capítulo 12, nós vamos descobrir que esse cântico, que vai do verso 1 ao verso 6, ele está dividido em duas partes. E cada parte começa com um único verbo, embora a nossa tradução, eu diria que infelizmente ela não nos dá essa deixa, mas o texto original começa cada momento com um único verbo, que é traduzido no verso 1 por orarás, e que é traduzido no verso 4 por direis. Na verdade, Isaías utiliza o mesmo verbo, ele diz: falarás naquele dia, verso 1. E falarás naquele dia, verso 4, ou seja, originalmente ele utiliza a mesma construção, falarás naquele dia, falarás naquele dia. E qual é a divisão que ele faz nesta oração? Qual é a divisão que ele faz nesse cântico? Qual é a divisão que ele traz nessa ação de agradecimento a Deus? Em primeiro lugar, irmãos, o profeta diz que o povo deveria ser grato ao Senhor pela salvação através da misericórdia. Versos de 1 a 3. Orarás naquele dia, ou talvez uma melhor tradução seria: falarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Ou seja, o que o profeta está demonstrando aqui, irmãos, é que a gratidão, e vejam que coisa interessante, a gratidão daquele povo é o reconhecimento de que eles, num dado momento, estavam debaixo da ira de Deus. Porque o verso 1 diz: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim. E muitas vezes nós nos esquecemos deste ponto tão importante para a nossa vida com Deus. Recentemente eu coloquei uma postagem num site de relacionamento, onde eu fiz um contraste entre o que o mundo fala e o que a palavra de Deus fala. O mundo diz assim: Deus odeia o pecado, mas ama o ímpio. Você já ouviu isto? Essa semana, aliás, fui motivado por isso para escrever essa frase. Um pastor disse isso num programa de entrevista. Quando apertaram-no dizendo: porque a igreja, ela é muito fundamentalista, a igreja, ela fala contra tantos segmentos da sociedade, a igreja parece que não progride. E aí aquele pastor, se vendo numa situação difícil, disse: não, vejam bem, Deus na verdade odeia o pecado, mas Ele ama o ímpio, Ele ama essas pessoas. E aí aquilo me indignou, porque o meu coração se encheu de ira, porque eu disse: esse pastor é um mentiroso. Deus odeia o pecado, e Deus odeia o ímpio. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre aqueles que são regidos pelo mundo, por Satanás e pela carne, ele diz que estas pessoas são filhas da ira de Deus. Em Efésios,
O apóstolo Paulo, quando relata algumas práticas pecaminosas, diz que tais pessoas, estes ímpios, por causa dessa atitude, trazem sobre si a ira de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos, quando ele fala sobre a manifestação de Deus, ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. E esse evangelho manifesta a justificação. Mais adiante ele diz: a ira de Deus se manifesta do céu contra todo aquele que comete impiedade. Irmãos, nós precisamos entender que o coração ele só é grato quando nós temos noção de onde nós saímos. É a mesma coisa como se você pensasse o seguinte: bem, eu sou grato a determinada situação, eu sou grato a um bombeiro. Por que você é grato ao bombeiro? Porque eu estava andando na rua, estacionei o meu carro, entrei na loja, e uma pessoa então, ela me chamou e disse: olha, seu carro está pegando fogo. Aí eu corri lá, vi o meu carro pegando fogo, eu fiquei desesperado. Aí passou um bombeiro, estava com o corpo de bombeiros, com o caminhão, e falou: espera só um momentinho. Eles ligaram lá o carro, conectaram a água e apagaram o fogo do meu carro. Poxa, eu sou tão grato ao bombeiro por isso, sabe? Porque o bombeiro, afinal de contas, salvou o meu automóvel. Imagine uma outra pessoa dizendo a mesma frase: eu sou grato ao corpo de bombeiros. Por quê? Porque um dia eu e a minha família estávamos morrendo dentro de uma casa. A casa estava em chamas. A casa não tinha mais saída, nós não tínhamos como sair. Eu abracei os meus filhos, abracei a minha esposa, e eu disse: devemos nos preparar porque vamos morrer, não temos como sair dessa situação. Quando nós ouvimos um grande barulho, uma parede foi ruída, e vimos então os bombeiros entrando, pegando-nos pelo braço, arrastando-nos fortemente, e nós fomos salvos. Eu sou grato aos bombeiros, porque eles salvaram a minha vida e a vida da minha família. Eu pergunto a vocês: qual dos dois possui maior gratidão? O que salvou o carro ou o que salvou a sua família? É por isso que nós precisamos compreender que a nossa gratidão vem do estado em que estávamos, de onde Deus nos tirou. Quando eles dizem: graças te dou, ó Senhor, verso 1, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Se nós não tivermos a visão do que é o inferno, se nós não tivermos a visão do que é passar a vida eterna em tormentos e sofrimentos, se nós não tivermos a ideia do que significa o juízo de Deus, se nós não tivermos a ideia do que significa a ira de Deus contra aqueles impiedosos que praticam o pecado, e se nós não tivermos a ideia de que fomos retirados desta condição para uma salvação, a nossa gratidão, ela não é suficiente. É por isso que algumas pessoas, elas são gratas a Deus. Por quê? Porque Ele me salvou. É porque eu estou na igreja. Porque eu tenho uma casa. Porque eu tenho um carro. É porque Deus é bom. E ela não tem noção de onde Deus o tirou. Irmãos, sem a lembrança da experiência da ira divina, não é possível desenvolver a gratidão que alcança o coração do Senhor. Se nós não entendermos do que Deus nos salvou, nunca seremos gratos. Seremos religiosos. Seremos da turma do nada a ver. Seremos da turma do relativismo. Essas coisas da lei de Deus, às vezes é um pouquinho radical. Acho que não deve ser tão radical assim para com Deus. No meu trabalho, sim, eu tenho que ser radical. Não posso faltar ao meu trabalho, tem que estar certinho, eu tenho que estar no horário, tudo certinho. Agora, culto, que é culto?
gente reúne os crentes lá, ouve o pastor falar umas coisinhas lá e tudo. Eu vou quando dá. Se não der, eu fico em casa, vendo televisão, fico com a minha família. Qualquer coisa, sabe? O trabalho eu tenho que estar lá, tem que estar presente, porque de fato isso é importante. Mas o culto não. Ou então quando eu penso sobre santidade, mas santidade é uma coisa assim tão remota. E alguns crentes até dizem assim, não, santo significa separado, como se esse separado fosse uma separação em si mesma. Não, o diabo é separado de Deus e ele não é santo. A palavra santo significa separado por ser puro. Mas no fim das contas, Deus é um grande Papai Noel. Ele é bom, e a bondade de Deus é assim, ele tapa os olhos para o pecado. Nós desenvolvemos um cristianismo assim. Porque não temos noção de onde o Senhor nos tirou. Não temos noção do pedido de socorro, dizendo, Senhor, socorre-me, porque senão eu vou para o inferno. E eu tenho certeza absoluta que todo crente, quando contemplar os ímpios sendo lançado num lago de fogo e enxofre, utilizando a linguagem de João em Apocalipse, quando nós olharmos o horror da ira de Deus sobre eles, nós vamos cair aos pés do Senhor com gratidão, dizendo, Pai, eu não merecia ser livre disso, mas Tu me livraste. Tu me livraste disso, Senhor. E é exatamente a partir daí que desenvolvemos a visão que deve permear a minha mente e o meu coração. Isaías fala no seu cântico de gratidão que o nosso Deus é a única salvação. Lembrem, vocês estão lembrados do contexto de Acais? Acais buscando lá os conchavos com a Assíria. Isaías está dizendo que o povo iria reconhecer as duras penas, mas ao mesmo tempo, sendo alcançado pela graça de Deus, reconhecer que dentre tudo que existe, Deus é a nossa única salvação. Deus é o único motivo para não temermos absolutamente nada. E aí o cântico nos diz, do verso 1 ao verso 3, porque o Senhor é a nossa força, porque o Senhor é o nosso cântico, porque o Senhor é a nossa alegria. E há uma expressão linda aqui no verso 3, quando ele diz, vós com alegria tirareis água das fontes de salvação. Em outras palavras, ele está dizendo que o Senhor Deus é a nossa fonte inesgotável. E o que aquele povo estava acostumado a ver? Deserto. Ele estava acostumado a ver quilômetros e quilômetros de terra com aquela areia mortal. E nesse contexto eles dizem, o Senhor é a nossa fonte inesgotável de salvação. O Senhor é tudo para mim. Será que nós temos pensado isto hoje? Eu não sou muito ligado a essa questão de dia 31 eu sou uma pessoa, dia 1º serei outra. Eu vou ser a mesma pessoa. Eu quase coloquei no site de relacionamento isso, mais ou menos brincando, dizendo, sabe o que vai mudar de 2013 para 2014 na minha vida com relação a Deus? Eu ia botar embaixo, nada. Porque a minha caminhada vai continuar a mesma. Eu não botei porque aí vão dizer que eu sou chato, isso e aquilo. Na verdade, eu ia até fazer um pouquinho de brincadeira com isso. Mas, quando nós terminamos o ano, existe, é cultural, eu reconheço isso. A gente tem a sensação de que um ciclo se fechou. 2013 está se fechando, está se abrindo 2014. Ok, eu também penso assim em algumas questões. Mas será que quando nós olhamos, então pensando dessa maneira, olhando para 2013, eu posso dizer isso, que Deus foi a minha força, Deus é o meu cântico, Deus é a minha alegria, Deus é a minha fonte inesgotável? Parece que na vida de alguns crentes isso está muito distante, porque não se apercebeu de onde o Senhor o tirou. Meu irmão, nós cantamos isto aqui, nós somos gratos ao Senhor pela chuva, pelo dia,
pelos nossos irmãos, somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que recebemos, mas o que deve fazer com que cantemos num culto a Deus com muita alegria é dizer: Senhor, obrigado por Cristo, porque Ele me tirou do inferno e colocou-me no céu com a sua morte. É por isso que Isaías, na segunda parte deste coro, ou na segunda parte desta música, ou desta oração, ele diz que a nossa gratidão, ela precisa ser proclamada em todos os lugares da terra. Ele diz no verso 4, direis naquele dia, ou talvez uma tradução melhor, repetindo o que está no verso 1, falarás naquele dia, dai graças ao Senhor e invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, sabe-se isto em toda a terra, exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. O que eu encontro aqui, do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista teológico, é algo muito simples. O que Isaías está dizendo é que nós devemos engrandecer o nosso Deus, não somente por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele fará, mas nós precisamos adorar a Deus por aquilo que Ele é. Isso está muito expresso no verso 4, quando diz, dai graças ao Senhor e invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, ou seja, aquilo que Deus fez. E depois ele diz, relembrai que é excelso o seu nome. Agora não é pelo que Deus fez ou faz e fará, mas por aquilo que Deus é. Nós louvamos a Deus pelos seus feitos e adoramos a Deus pelo que Ele é. A nossa alegria, ela não se restringe pelos feitos do Senhor. A nossa alegria, ela também alcança o fato de que Deus é merecedor de toda honra e de toda glória por aquilo que Ele é. E eu sou criatura de Deus, eu sou filho de Deus. Portanto, é um dever alegre reconhecer a grandiosidade desse Deus. E veja que Isaías fala que eu devo fazer isso entre todos os povos, ou seja, eu preciso de alguma maneira proclamar os feitos desse Deus e também proclamar aquilo que Deus é, poderoso, soberano, gracioso, misericordioso em todas as nações da terra. E é claro que nesse sentido nós encontramos aqui uma missão para os crentes. É por isso que essa obra ela é missionária. E nesse sentido, quando nós olhamos o louvor que devemos fazer, no verso 5 diz, cantai louvores ao Senhor porque fez grandes coisas, coisas grandiosas. E ele diz, saiba-se isto em toda a terra. Então o verso 5 está dizendo, vamos louvar ao Senhor por aquilo que Ele fez, e toda a terra há de saber, mas a terra não há de saber apenas o que o Senhor fez, porque Ele continua no verso 6, a partir do toda a terra, Ele diz, exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti, ou seja, saiba-se isto em toda a terra, os louvores que damos pelos seus feitos e também a exaltação que realizamos, porque Ele é grande e santo no nosso meio. E irmãos, o que as Escrituras me ensinam aqui é algo muito profundo. Porque a minha gratidão para com Deus e a minha adoração para com Deus, ela se manifesta quando eu promovo este louvor e esta adoração em todo o mundo. Isso tem um nome, se chama obra missionária. Isso é uma situação, é não olhar para o seu próprio umbigo, mas olhar para o mundo. Isso é um desejo, fazer com que Deus se torne conhecido dentre
todos os povos, proclamando aquilo que o Senhor é e aquilo que Ele fez por toda a terra. Portanto, o que Isaías está dizendo aqui é, primeiramente, falaremos da gratidão do nosso Deus, a gratidão que possuímos. E em segundo lugar ele diz, falaremos desta gratidão para todos os povos da terra. Porque todos os povos precisam conhecer o nosso Deus. E aqui há algo muito interessante, porque quando nós olhamos para esta atitude, nós vamos perceber que a motivação da evangelização mundial não é, em primeiro lugar, veja, em primeiro lugar, salvar o pecador. Às vezes eu vejo alguns evangelistas, alguns missionários, e claro, eles estão bem intencionados, eu até acredito que o Senhor Deus compreende o coração, mas ele diz, irmãos, povos estão morrendo, e o que você tem feito? A nação tal está morrendo, o que você tem feito? Ok, isso de fato é bíblico. Nós precisamos estar sensíveis a estes povos, mas o que deve vir primeiro no meu coração é a glória do Senhor, é a glória do meu Deus, é fazer com que esse Deus seja conhecido dentre todas as nações, e todas as nações tenham a oportunidade de conhecê-lo, e quem sabe pela ação do Espírito Santo ganhar pessoas para Cristo, para que elas passem a glorificar a esse Deus. Quando você olha para um povo que está no meio da mata, um povo tribal, que adora deuses estranhos, e eles vivem um sofrimento atroz, o diabo, sabe, conduzindo aquele povo para a perdição, o mundo influenciando, a carnalidade, demonstrando toda a sua depravação. Estes povos, eles afrontam a Deus, eles afrontam ao Senhor. É por isso que o meu desejo é que estas pessoas, elas conheçam o Evangelho, elas se convertam a Cristo, para que estes povos agora glorifiquem a Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Esta é a maior motivação missionária que devemos ter no nosso coração. É claro que o nosso amor para com o próximo existe. O fato de olhar para um pecador que está indo para o inferno, isso também deve mover o meu coração. Isso deve fazer com que eu me importe com ele, mas em primeiro lugar, é a glória do meu Deus. É que este pecador se converta a Cristo, para que ele deixe de afrontar ao Senhor e passe a adorá-lo em espírito e em verdade. É por isso que nós precisamos estar envolvidos nessa obra, irmãos, de alguma maneira. Nós precisamos estar envolvidos na obra missionária, porque quando nos envolvemos na obra missionária, nós estamos louvando ao Senhor e estamos exaltando o seu santo nome, porque é isso que Deus quer. E o que é lindo é que isso não foi escrito no Novo Testamento. O que é lindo é que isso foi escrito no Velho Testamento, antes do povo ser levado para a Babilônia. A obra missionária não é um privilégio apenas dos missionários que estão envolvidos em tempo integral. A obra missionária é privilégio de todo crente que se envolve nessa obra em oração, contribuindo e colocando sua vida nas mãos de Deus, para que Ele também seja instrumento de divulgação desse Evangelho, para que estes povos se convertam e engrandeçam ao nosso Deus. É por isso que a nossa gratidão não se expressa apenas na música e no culto, mas se expressa também na proclamação do Evangelho por todo o mundo. E nesse sentido, meus irmãos, eu gostaria de trazer algumas aplicações para a nossa vida. A primeira delas é simples. Baseado no que nós lemos aqui neste cântico, Cristo é a única salvação de Deus aos homens. Lembrem-se que não houve tempo para ler, mas Isaías fala isso no capítulo 9, no capítulo 11, que antecedem o capítulo 12. Ele fala de Cristo.
Ele fala do Messias, aquele que viria resgatar o seu povo. É por isso, irmãos, que quando nós olhamos para a igreja de Cristo nessa terra, a igreja não possui um papel político. A igreja não existe para isto. A exemplo de Acás, aquele rei que tentou de alguma maneira conchavar-se com os políticos da sua época, com a política da sua época, uma política internacional. Nós vamos descobrir que, com base nesse pecado e com base naquilo que o profeta Isaías nos ensina, a igreja não possui um papel político nessa terra. A igreja não pode confiar nas tramas políticas, nas estratégias humanas, porque isso faz com que neguemos a fé. Não é este o papel da igreja. A igreja, ela não pode se envolver em ideologias políticas ou qualquer outro tipo de ideologia que venha impossibilitar a sua ação missionária. A igreja não pode permitir que estas práticas nos afastem do Senhor. Nós não podemos priorizar ações que se tornam práticas como um fim em si mesmas, mesmo que essas práticas sejam humanitárias, como distribuir sopa, dar roupa, aquilo que nós achamos de ação social ou boas obras. Isso deve nos acompanhar como solidariedade, mas a igreja não está aqui para isto. Nós ouvimos tantos líderes de igrejas cristãs dizendo que a igreja precisa ser referência em boas obras, a igreja precisa ser boas obras no sentido de ações humanitárias, a igreja precisa ser relevante na sociedade. Não, a igreja não está aqui para isto. A igreja não possui um papel político. A igreja possui um papel profético. Profético é diferente. A igreja está aqui para proclamar as verdades de Deus. Como eu disse, devemos amar ao próximo, devemos auxiliar o próximo. Aliás, se nós seguirmos o que Jesus instruiu a alguns, vender todos os nossos bens, doar aos pobres e seguir a Cristo. Eu não estou dizendo que a igreja agora deve fechar os olhos para o sofrimento alheio, mas a igreja de alguma maneira deve trazer o alento. Mas eu quero dizer, irmãos, que isso não é prioridade. Prioridade da igreja é agir profeticamente sobre todos, através da pregação do evangelho, através da apresentação da lei do nosso Deus. E a igreja precisa, nesta atuação, reconhecer quem é Deus na adoração, demonstrando o seu temor e tremor. Ela precisa também recordar os feitos de Deus, gerando louvor e exultação. E ela precisa proclamar por toda a terra, fazendo com que a glória do nosso Deus se torne conhecida dentre todos os povos. Todos os povos. É claro que não devemos fechar os olhos para o pão e o peixe. Devemos sim distribuir os pães e os peixes aos pobres. Mas isto não é o principal. O principal é a glória do nosso Deus. Irmãos, quando nós olhamos para o ano que termina e o ano que se inicia, não precisamos temer. Não tenha medo de nada. Não tema absolutamente nada. Porque o cântico que entoamos na passagem de 2013 para 2014 é: eis que Deus é a minha salvação, verso 2. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Não tema. Enquanto o mundo está atemorizado com o que vai acontecer no futuro, enquanto algumas pessoas ímpias dizem: será que eu vou
sobreviver a todo 2014? Será que eu vou morrer? Será que o 2014 é o ano da minha morte? Será que vai acontecer alguma desgraça? Nós, crentes, podemos olhar para 2014 e dizer: mesmo que a morte venha assolar a minha vida, eu estarei com o Senhor. Por isso não tema, mas viva a graça do Senhor. Vamos curvar a nossa cabeça nesse instante. Eu vou pedir para que o Edson venha aqui à frente e ore ao Senhor, agradecendo pelos seus feitos, agradecendo por nós sabermos de onde o Senhor nos tirou e para onde Ele nos levará. Agradecendo ao Senhor pela oportunidade que temos de proclamar o seu santo nome por toda a terra, para que povos sejam alcançados pela sua graça. E agradecer a Deus porque 2014 será um ano abençoado. Porque não dependemos da política do Brasil. Não dependemos da política externa. Não dependemos das nações poderosas. Estamos nas mãos do Senhor. Por isto será um ano abençoado. Bondoso Deus, nós te damos graças porque um dia o Senhor nos encontrou e foi o Senhor que foi ao nosso encontro e nos tirou quando nós estávamos atolados no meio de um lamaçal. E dali que o Senhor nos ergueu e nos deu vida. Nós algumas vezes esquecemos e não somos gratos a Ti por isso. Agradecemos pela Tua palavra que nos desperta, que nos faz relembrar aquilo que o Senhor fez e não apenas aquilo que o Senhor fez na nossa vida, mas quem é o Senhor e aquilo que o Senhor faz. E ajuda-nos, ó Pai, a não apenas compreendermos isso e sermos gratos a Ti, mas ajuda-nos a termos um entendimento claro do quanto nós precisamos proclamar isso. Essa gratidão por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor faz, em todo lugar onde o Senhor nos permitir ir. Ajuda-nos, ó Pai, tem misericórdia de nós e recebe a nossa gratidão. Nós louvamos, nós bendizemos o Teu nome por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Tudo isso é graça, porque nós realmente não merecemos nada. E ajuda-nos, ó Pai, a sermos sempre gratos a Ti. Não nos deixe cair no erro de sermos ingratos, mas ajuda-nos a sempre nos lembrarmos do que o Senhor fez e do que o Senhor faz, do que o Senhor ainda fará nas nossas vidas. Por tudo isso, louvado e engrandecido seja o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, os dons, o fruto do Espírito Santo desenvolvam em nós gratidão no coração. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos dias. Obrigado pelo sorriso, pelo choro. Obrigado pelo conforto, obrigado pelo sofrimento. Obrigado a Deus pelos nossos entes queridos que estão vivos e com saúde ao nosso redor. Obrigado por aqueles que já partiram. Obrigado a Deus porque podemos confiar no Senhor. Muito obrigado, Pai. E que esta bênção esteja sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão Edson, sobre a vida deste pequenino rebanho aqui reunido, e sobre a vida do pequenino rebanho de Cristo espalhado por essa terra. E que todos nós, ao olharmos por tantas benesses,
venhamos a convergir a nossa gratidão numa única pessoa e dizer: Senhor Deus, obrigado por Cristo Jesus. Amém.